Olá, tudo bem? Voltamos a falar sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o pior livro espírita de todos os tempos. Esse livro foi publicado em 1938. Qualquer pessoa que conhece um pouco da vida de Chico Xavier sabe que ele sempre procurou estar de bem com todo mundo. Hoje são razoavelmente conhecidas as entrevistas de Chico Xavier ao programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi. Num dos programas, Chico expressa a sua simpatia pelo regime militar vigente na época. Muitos esquerdistas hoje acusam Chico de ser de direita, porque o Chico apoiava o regime militar. Mas Chico também apoiava o Collor, o Itamar Franco, e se não tivesse morrido em 2002, apoiaria o Lula. Em 1938, governava o país o gaúcho de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas. Vargas tomou o poder em 1930, com a chamada Revolução de 30. Foi pressionado pelos paulistas em 1932, na Revolução Constitucionalista, e isso resultou na Constituição de 1934. No dia seguinte à promulgação da nova Constituição, Getúlio foi eleito presidente do Brasil. E essa Constituição durou pouco tempo. Em 1937, os regimes totalitaristas estavam em voga pelo mundo. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Franco em Portugal, Salazar na Espanha, Stalin na antiga União Soviética. Getúlio acabou pegando carona na história e introduziu o Estado Novo, a 10 de novembro de 1937, com uma nova Constituição, conhecida como a Polaca, por causa da sua semelhança com a Constituição da Polônia. O Brasil vive, então, um período de nacionalismo, um período de rápida e eloquente valorização das características nacionais. As bandeiras dos estados são queimadas numa cerimônia cívica, indicando com isso que o Brasil não deveria valorizar os estados federados, mas que o Brasil era uma grande e única nação. As escolas nas regiões de colonização alemã e italiana, entre outras, elas são proibidas de ensinar nos idiomas de origem dos colonos, pois o Brasil era uma única nação, deveria então falar um único idioma. E há um grande esforço por parte do governo de construir uma cultura nacional. É nessa época que surge a imagem do Brasil, que permaneceu vigente por bastante tempo, a imagem do Brasil como o país do futebol e do carnaval, um país onde a miscigenação deu certo e onde não há racismo. No cinema, o Brasil era representado internacionalmente por Carmen Miranda. O Walt Disney visitava o Brasil e criava o Zé Carioca. A música que melhor sintetiza essa época é Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Começa um grande esforço de propaganda por parte do governo, promovendo um ufanismo nacional. E é nesse contexto de ufanismo, nesse contexto de elogios oficiais ao Brasil e de censura a quem ousasse falar mal do Brasil, é nesse contexto que Chico Xavier publica o seu livro em 1938. A ordem vigente no país era unir os brasileiros pelo Brasil. Chico percebeu o cenário perfeito para uma obra que unisse os brasileiros pelo espiritismo do Brasil, fundando então o Espiritismo Popular Brasileiro. Isso não quer dizer que a ideia original fosse do Chico, muito menos de Humberto de Campos, que não tem nada a ver com isso. Pouco antes da publicação do livro, no dia 9 de setembro de 1934, uma das maiores lideranças espíritas da época, o escritor baiano Leopoldo Machado, ele promoveu uma conferência na FEB. Adivinhe o nome da conferência. Rufem os tambores.
Brasil, berço da humanidade, pátria dos evangelhos. A semelhança não está apenas no nome. O tema da conferência é exatamente o mesmo tema que vai ser desenvolvido pouco mais de 3 anos depois por Chico e o seu Humberto de Campos. Eu vou ler alguns trechos da conferência. Nosso amor ao Brasil é o de quem sente e sabe a sua pátria destinada a desempenhar uma gloriosa e providencial função dentro da vida. É o afeto de quem sente e sabe que o Senhor de todas as coisas confiou à sua terra a mais bela função que um povo e uma nacionalidade podem desempenhar, qual a de serem verdadeiros intérpretes da doutrina luz, amor e verdade emanada dos evangelhos de Jesus. Ouça agora um trecho do prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, assinado por Emmanuel. Preste atenção e compare. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Você pode perceber que a intenção dos dois textos é exatamente a mesma: apresentar o Brasil como o lugar escolhido por Jesus para a sua nova revelação. Como não podia deixar de ser, a nova revelação de Jesus é o Espiritismo. Essa intenção é reforçada em outro trecho da conferência. Referindo-se ao Brasil, Leopoldo Machado diz que o Brasil é realmente a terra da promissão. Por isso, a terra para onde se está removendo a árvore aberta, gloriosamente em flor, dos evangelhos de Jesus. Aqui está dizendo que a árvore dos evangelhos foi removida para o Brasil. Removida, ou seja, transplantada. Ouça o que diz no livro. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Noutro trecho da conferência, nós notamos a exaltação do povo brasileiro, a tentativa de mostrar o povo brasileiro como um povo fraterno, um povo caridoso, simples, alegre, um povo afetuoso e cheio de virtudes. E este grande sentimento nosso pela terra que nos é berço cresce à medida que lhe conhecemos a natureza exuberante e boa, que estudamos a sua história cheia de lances heróicos, em que fulgem os sentimentos cristãos de seus filhos, que estudamos a índole pura, pacífica e piedosa de seu povo, que a despeito de suas imperfeições, que são muitas, de seus defeitos de educação, que são enormes, traz dentro do peito um coração aberto sempre à caridade, que é a maior revelação de amor ao próximo e ao sentimento religioso. Por isso sentimos e vemos a gente desta abençoada gleba, que é o nosso povo, com a mesma vitalidade com que a vê Leôncio Correia. Como te vejo nobre no teu idealismo e forte na tua risonha sabedoria, povo do samba, povo da entregalhada da politiquice, povo carnavalesco por excelência, como és grande nas tuas virtudes, como és doce nos teus afetos, como és magnânimo nas tuas vitórias.
Este é mais um trecho da conferência de Leopoldo Machado. E essa mesma exaltação do povo brasileiro nós encontramos ao longo do livro do Chico. Eu vou citar apenas umas poucas passagens. O Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso. Outro trecho. Estas páginas modestas têm por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Mais um trecho. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Um último trecho. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos ambientes destas terras novas. As semelhanças não param por aí. Leopoldo Machado cita, na sua conferência, o naturalista e explorador Humboldt e a exploração de madeira no Vale do Amazonas. Chico também cita, no seu livro, Humboldt e a exploração de madeira no Vale do Amazonas. Leopoldo Machado chama o Brasil de terra do cruzeiro. Chico também chama o Brasil várias vezes de terra do cruzeiro. Aliás, uma expressão que eu, pelo menos, nunca ouvi em nenhuma outra parte. Nem li em nenhum lugar. Uma coisa que deve ser desmistificada, isso é fácil de ser demonstrado, é a noção ingênua de que o Chico era um homem simples e iletrado. Quem leu e ouviu o Chico percebe que ele se expressava com total correção e era bem informado a respeito de diversos assuntos. Na biografia de Chico Xavier, feita por Marcel Souto-Maior, ele diz que em 1959, na ocasião em que Chico saiu de Pedro Leopoldo por causa de um escândalo, Chico tinha uma biblioteca com 400 volumes. Além disso, Chico tinha intimidade com a FEB e com a direção da FEB. Eu não tenho dúvida de que o Chico tomou conhecimento da conferência de Leopoldo Machado e se deixou influenciar pela sua ideia. O momento, como nós vimos, era o mais propício. Um período de exaltação oficial aos valores da nação. Garantia de que o seu livro seria bem aceito. Lendo esse livro hoje, eu me pergunto se ele seria aceito se fosse lançado hoje. Eu não sei se hoje, com a situação caótica que vive o Brasil, se essa temática nacionalista e patriótica iria convencer alguém. Não sei. Mas é verdade que o Vaticano Espírita, com seus pastores sempre bem intencionados, ele continua promovendo seminários festivos com esse tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nós temos que considerar que, na verdade, hoje o espiritismo popular brasileiro já conta com um público cativo, capaz de acreditar em qualquer coisa, desde que se diga que foi o Espírito que disse. Quando nós vimos que um livro como Os Dragões, esse não tem nada a ver com a FEB, mas como nós vemos que um livro desse é levado a sério é porque a vaca espírita foi para o brejo e não volta mais. E eu devo confessar, vermelho de vergonha, que eu li esse livro de que nós estamos tratando, isso mais de 20 anos atrás, e embora eu não tenha levado ele muito a sério, eu também não duvidei de nada. Hoje não tenho dúvida de que esse livro saiu da cabeça do Chico, talvez em parceria com dirigentes da FEB. Surge então a questão, mas o Chico não mentiria? Mentir é uma palavra muito forte, mas você pode pesquisar na internet sobre as materializações de Uberaba com a médium Otília Diogo, ou sobre as sessões da Sheila, a respeito das quais o Valdo Vieira acusou o Chico de borrifar perfume no ar para fazer de conta que era o perfume do espírito irmã Sheila. Eu sei
que vão dizer que o Valdo não tem credibilidade e que o Chico só fez o bem. Eu não sou defensor do Valdo, mas acredito que ele tenha sido uma pessoa boa. Temos que lembrar que foi ele quem acolheu e quem ajudou o Chico quando o Chico teve que sair correndo de Pedro Leopoldo por causa de um escândalo. Isso lá em 1959. Eu tenho certeza de que tanto o Chico quanto o Valdo foram pessoas boas. O seu legado, as suas obras, é prova cabal disso. Claro que em áreas diferentes, de maneiras diferentes. Mas eles dedicaram as suas vidas ao próximo, embora, como eu já disse, com focos diferentes. Agora, se duas pessoas boas, como são os dois, se eles contam histórias ligeiramente diferentes, eu prefiro acreditar naquele que for menos apegado às suas crenças. Por quê? Porque as crenças deturpam a verdade e enfraquecem o caráter. Observe o que acontece com a política. Os partidários defendem ardorosamente os seus líderes, por mais que fique demonstrado cabalmente que eles são incompetentes e corruptos e que as suas ideologias são grotescamente falhas. Observe o que acontece há milênios por causa das religiões. Quanta discórdia, quanta crueldade, quanto engano por causa do fanatismo. As crenças, quando alimentadas com vigor, levam ao fanatismo. E dentro do fanatismo cabem as mentirinhas do bem. Todos nós fazemos isso. Nós mentimos para os nossos filhos que existe Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Isso não parece uma mentira para nós. Parece a manutenção de uma tradição, ou uma fantasia saudável, ou uma figuração mítica com o objetivo de incutir ensinamentos subjetivos na criança. Os religiosos sempre mentem. A Bíblia está cheia de mentiras. Nos evangelhos nós encontramos mentiras. Por que não haveria mentiras no espiritismo popular brasileiro? Aliás, até Jesus mentiu. Pelo menos é o que conta o evangelista João, que devemos dizer não é o apóstolo de Jesus. Quem escreveu o evangelho não foi o apóstolo João. No capítulo 7 do evangelho de João, os irmãos de Jesus tentam convencer Jesus a ir para a festa dos tabernáculos. Olha o que Jesus diz: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Esse ainda, não subo ainda a esta festa, foi acrescentado. Se você ler o texto original grego, vai ver que não existe este ainda. Eu trato disso no meu estudo do Evangelho de João, no meu antigo canal. Jesus mentiu por uma boa causa, mas mentiu. Mas eu não acho que a idealização do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho possa ser vista como uma mentira no sentido cru dessa palavra. O religioso convicto, ele sente-se imbuído de uma missão. Você conhece pessoalmente pessoas que pensam que têm uma missão. Talvez você mesmo pense que tem uma missão. Quando nós acreditamos cegamente numa causa e estamos inseridos dentro dessa causa, nós achamos que a causa é mais importante do que esses conceitos humanos. E nós não podemos ignorar a influência que o meio exerce sobre nós. Eu mesmo fui fortemente influenciado pelo meio em que eu convivi há algum tempo para dedicar a minha vida à divulgação do Evangelho. Eu fiz um trabalho em 30 vídeos sobre o Evangelho de Lucas. Eu fiz um trabalho em 35 vídeos sobre o Evangelho de João. Eu estudei o grego, eu estudei história, eu conheço a história daquele período. Seria muito cômodo e muito prazeroso para mim, que gosto de estudar, gosto desses temas, seria muito prazeroso, muito fácil para mim passar a vida falando do Evangelho.
eu jamais sairia da zona de conforto. Sempre paparicado. Muita gente me elogiando, me chamando de anjo, de iluminado, de ser de luz. Visite meu antigo canal, leia os comentários dos vídeos antigos. Eu tive que fazer um grande esforço para não ceder à influência do meio e seguir o meu íntimo. De evangelho, tem um monte de gente disposta a falar. E tem gente que faz isso muito bem. Como o Haroldo, por exemplo, embora eu acho que ele seja excessivamente religioso. Mas para chamar a atenção para os equívocos da doutrina e para o fanatismo religioso espírita, para isso tem muito poucos. Pelo menos qualificados tem muito pouco. Estou dizendo que sou qualificado? Evidente que sim. Para que falsa modéstia? Que palhaçada é essa? O meio em que nós vivemos e principalmente o ambiente psíquico em que nós vivemos exerce grande influência sobre nós. É muito provável que você já tenha batido palmas em palestra de 5ª categoria. Estava dormindo lá, terminou a palma. É muito provável que você já tenha ignorado erros escancarados, seja em livros espíritas, seja em aulas no centro espírita, seja em orientações de algum dirigente espírita. Se você já participou de grupos mediúnicos, é bem provável que você já tenha acreditado momentaneamente ou aceitado momentaneamente algo que a sua razão, se fosse consultada, se recusaria a acreditar ou aceitar. Quase tudo. Ou mesmo tudo, eu acho que tudo, que você pensa que é mediunidade, na verdade, é animismo ou mistificação. Quando eu digo animismo, uma coisa muito ampla, paranormalidade, poderes psíquicos, subconsciente. Chico Xavier viveu para o Espiritismo, essa é a verdade. Chico acreditava que o Espiritismo iria mudar o Brasil e talvez mudar o mundo. A mente do Chico estava permanentemente focada na temática espírita. Independentemente da influência direta ou indireta dos espíritos, o subconsciente do Chico, os níveis de consciência logo abaixo da consciência superficial do Chico, trabalhavam incessantemente no mesmo foco. Qual foi o grande objetivo visado por esse livro? Podemos citar alguns. Aproveitar o momento histórico de ufanismo nacional proporcionado pela Era Vargas, aproveitar as raízes católicas do povo brasileiro, aproveitar o sincretismo religioso, o misticismo, as superstições e a credulidade do povo brasileiro e, por fim, vestir isso tudo com uma roupagem espírita. Chico deve ter acreditado piamente que a missão do Brasil era ser a pátria do Evangelho. O Espiritismo seria a condição ideal para esse projeto. E ele seria o santo vinculado ao projeto. Chico sempre quis ser santo. Isso não é uma crítica, é uma constatação. O ideal de vida do Chico era ser santo. O modelo de virtude para o Chico era o santo católico. Isso causou e continua causando um grande problema, não só para o movimento espírita, como para o Brasil. Os espíritas e os admiradores de Chico Xavier se espelham em Chico Xavier. Eles pensam que o modelo de virtude a ser seguido é Chico Xavier. Eles fazem isso com as melhores intenções possíveis. São pessoas que querem melhorar a si mesmas, são pessoas que querem fazer a reforma íntima, são pessoas que leem os livros do Chico, assistem vídeos do Chico, ouvem os famigerados causos do Chico e querem imitar o Chico. Acontece que o Chico não é um modelo a ser seguido por todo mundo. Talvez uma ou duas pessoas consigam agir como o Chico com naturalidade, mas isso é a exceção da exceção. Os espíritas, principalmente, eu poderia dizer os chiquistas, isso não tem nenhuma conotação pejorativa, eles tentam imitar o comportamento do Chico. E isso é ridículo.
É ridículo. Eu confesso que eu me divirto, muitas vezes, com críticas que eu recebo de alguns espíritas. Só olhar os comentários dos vídeos. Me esculacham, me colocam abaixo do ânus do dog, me chamam de tudo que eles consideram ofensivo e depois escrevem no final: muita paz, meu irmão. Pelo amor de Deus, o que é isso? Por favor. Que hipocrisia terrível. Se o cara pudesse, ele me mandava fazer companhia para o pai do André Luiz no umbral, mas tem que manter a pose de espírita caridoso. Muita paz, meu irmão. Ah, vai pro diabo te carregue, mas muita paz, meu irmão. O modelo do Chico serve pro Chico, não serve para ninguém mais. Esse comportamento duvidoso de concordar com todo mundo, de querer estar de bem com todo mundo, de chamar a si mesmo de verme, de bendizer os nossos governantes. Essa postura submissa e passiva é imitada por muita gente e faz um grande mal para o Brasil. No próximo vídeo nós vamos começar efetivamente a analisar, vamos entrar no livro, analisar algumas passagens das mais esdrúxulas desse livro. 2 assuntos se destacam no próximo vídeo. O projeto de poder da FEB, do qual esse livro é o principal instrumento, e o Jesus paspalho do Chico Xavier. Sim, porque o Jesus retratado pelo Chico nesse livro é um paspalho, um Jesus chorão, que segundo Emmanuel é o próprio criador do planeta e, no entanto, não sabe nem onde é que fica o Brasil. Muita força e paz para você.